Boa noite. Aqui a gente é a empresa Pinkfone e a gente vai apresentar agora a nossa defesa do nosso IPO. Bom, iniciando, vamos explicar a estrutura societária da nossa empresa. Ela é composta por quatro partes, ou seja, são quatro diretores, e cada um tem participação de 25% da empresa. A diretoria é composta por eu, Enzo Luiz Tarasca Maciel, que sou o diretor de ESG, a Ingrid Yarek, que é a diretora de mercado, o Gabriel Zang, que é diretor de finanças, e o João Pedro Junqueira, que é diretor de produção. Bom, para iniciar a nossa defesa, vamos começar com a missão e a visão da nossa companhia, da Pinkfone. Então, a Pinkfone tem como propósito conectar pessoas de forma qualificada e significativa pelo mundo, através de soluções tecnológicas que contribuem para o desenvolvimento global. Nossos valores são baseados na inovação, exatidão, humanismo, responsabilidade ambiental e social. Nossa empresa tem como visão um futuro em que a Pink é líder e exemplo no mercado de telecom, sendo referência de engajamento, satisfação interna, tanto quanto externa. Bom, começar falando sobre os nossos produtos e serviços. Nos dois primeiros anos, vamos falar sobre os produtos e serviços nesses 4 anos. Bom, nos dois primeiros anos, a Pinkfone teve como objetivo focar na Tech 1 e na Tech 2 na produção. Por ser uma tecnologia que o mercado visava bastante, que era uma necessidade do mercado, além também de ter um custo menor para a gente. Então a gente teve, nesses primeiros 2 anos, a gente teve o foco na produção dessas duas tecnologias para atender o mercado. E a partir do segundo ano, a gente começou a fazer estudos e tentar aprimorar mais sobre as Tech 3 e a Tech 4. A partir do terceiro ano, a gente começou a investir um pouco mais, porém ainda com foco maior na Tech 1 e Tech 2, sendo a que tem a maior rentabilidade para a gente. Porém, a gente começou a estudar e começar a experimentar no mercado e testando as Tech 3 e Tech 4, para ver se, para analisar se tinha um retorno lucrativo para a gente no futuro. Ou seja, então após esse teste, a gente percebeu que realmente estava dando algum retorno para a gente. Então, a partir desses anos, a partir do ano 5, a gente vai começar a ter o foco nas Tech 3 e Tech 4 também, por conta de uma necessidade do mercado e também trazer alguns é, retornos para a gente. Isso tá ligado também com a presença territorial e expansão da empresa. A presença territorial e expansão estratégica da empresa. Bom, como nos primeiros 2 anos a gente teve o foco principal também em atender o mercado da Ásia e da Mercosul. Por ser países subdesenvolvidos, eles têm a tendência de, em qualquer investimento monetário expressivo nesses países, tende a ter um retorno muito, muito alto para as pessoas, ou até de qualidade de vida, como retorno financeiro também. Então a gente tende a investir um pouco mais nesses países. Mesmo com estabilidades, se bem feito e bem estruturado, tende a ter um retorno maior. Porém, também focamos na Ásia. Não, desculpa. Também focamos na Europa, por ser já um continente estabilizado financeiramente e tendo uma condição monetária maior, o que traz a gente poder elevar os preços dos nossos produtos. Bom, nos dois primeiros, a partir do terceiro ano, desculpa, a partir do terceiro ano, a gente teve um investimento maior na Ásia por conta de indústrias. Então a gente investiu nessa própria indústria por conta dos nossos 2 primeiros anos serem muito bons e a gente ser um dos primeiros do mercado. A gente teve o entendimento de querer investir nessa indústria com o nosso próprio, com capital próprio. Ou seja, não utilizamos capital de terceiro. A gente usou esse capital próprio por conta desse lucro maior que a gente teve nesses 2 primeiros anos para ter um retorno um retorno significativo no futuro. É, então a gente teve esse investimento na Ásia com o foco de atender agora o mercado europeu mais especificamente, pois o mercado europeu teve uma tendência a partir agora do quinto ano a uma preferência pela Tech 4, quase que igualando a Tech 1. Ou seja, então muitas pessoas estão querendo a Tech, muitos europeus, o continente europeu estão necessitando dessa Tech 4 e estão querendo usufruir dessa tecnologia 4. Então a gente tem um entendimento maior de querer investir nessa tecnologia para poder trazer maior lucros para a gente como nossos acionistas no futuro.
Quanto ao mercado, no primeiro ano da empresa Pinkfone, os nossos principais concorrentes eram a empresa Opry e Vermelho. Eles se mostravam bem fortes e com um bom potencial de mercado. Após o segundo ano, a empresa Ocre ela se manteve dominante, mas a Vermelho acabou perdendo força e o nosso principal concorrente se tornou a empresa Solaris. Nos anos subsequentes, com um cenário mais equilibrado e com os resultados mais altos das outras empresas, a empresa Grupo Azul Marinho se destacou bastante e a Pinkfone obteve um desempenho mediano comparado a eles. Então, os nossos principais concorrentes foram alguns já citados anteriormente, como a Ocre e a Solaris, mas apareceram outros novos, como a Infinity Talk, o Vermelho voltou. E para os próximos anos, a gente pensa em focar principalmente na análise dos nossos concorrentes para buscar estratégias de diferenciação quanto a eles. No primeiro ano, a Pinkfone ela possuía 11,83% de participação no mercado global, sendo a maior parte na Ásia e na Europa. No segundo ano, acabamos perdendo um pouco de espaço, resultando em 10,74%. E no terceiro e no quarto ano, também diminuímos um pouco essa participação. Essa perda ela se deu principalmente por não conseguir suprir a demanda pelas tecnologias. Quanto às vendas, nos primeiros anos elas se mantiveram bem constantes. Na Ásia houve um crescimento de 20,85%, um bom crescimento. Nos anos 3 e 4 as nossas vendas diminuíram, mas em contrapartida vendemos 1.118 milhares de unidades a mais na Europa. Para os próximos anos, a gente espera expandir nossas vendas e para isso a gente vai investir principalmente em marketing, vai ajustar o nosso preço aos nossos concorrentes, além de diminuir o preço de custo para maximizar os nossos lucros. Bom, na rodada um, foi possível investir mais na tecnologia um, tendo em vista que é mais barato desenvolver uma tecnologia incremental durante muitas rodadas do que iniciar a fase de produção em uma rodada. Logo após a rodada um, houve investimento inicial na tecnologia 2, porém com a tecnologia um já aprimorada e com vendas na tecnologia um em todos os continentes disparadas. Nosso custo com P&D é de R$ 67.628, um valor intermediário comparado com o mercado, porém trazendo resultados absolutamente fantásticos para a empresa. Nosso custo com a parte terceirizada é de R$ 189.247, um custo que mostra bastante alto em relação ao mercado nessa rodada. Porém, é um investimento eficaz que não sobrecarrega nosso time, fazendo com que a empresa e a economia, em termos de contratar pessoas, se torne mais relevante. A terceirização nesse quesito é uma ótima ferramenta para baratear o custo de mão de obra. Já nas rodadas 3 e 4, nosso objetivo era desenvolver e investir em novas licenças de tecnologia 2 e ser a empresa pioneira na tecnologia 3, com o intuito de ser uma empresa que tenha o controle total do processo, qualidade e propriedade intelectual. Já na terceirização, queríamos aumentar o investimento para diminuir o custo de produção por produto. Isso nos dá uma folga para investirmos mais em P&D e marketing do que se tivéssemos uma produção própria. Enquanto a demanda, a projeção era aumentar, mas devido a problemas internos, não suprimos a demanda esperada. Infelizmente, na rodada 4, nossa empresa tropeçou e não conseguiu concluir toda a estratégia apropriada. Mas estamos certos de que conseguimos melhorar no próximo futuro com todo o capital que possuímos, toda a nossa experiência e toda a nossa qualidade. Para avaliar as informações sobre o ESG, a régua utilizada varia entre 1 e 5, sendo 1 péssimo e 5 excelente. Nossos indicadores socioambientais aumentaram nos dois primeiros anos, principalmente o ambiental, que é a nossa principal pauta dentro da empresa. Já do terceiro para o quarto, nosso impacto ambiental nas unidades vendidas melhorou ainda mais, tendo um efeito significativo de 5% positivo nas vendas por unidade. Sendo assim, nós da Pinkfone somos a empresa que tem o maior percentual nessa área. Nós sabemos que, nós sabemos que esse aumento vai continuar com os certificados que estamos buscando. Agora, vamos analisar a evolução dos indicadores operacionais e financeiros
da Pink Fone ao longo de 4 rodadas de nossa simulação de negócios. Começaremos pelas rodadas 1 e 2. Na transição da rodada 0 para a rodada 1, observamos um aumento notável na rentabilidade da Pink Fone. A margem bruta cresceu expressivamente, passando de 44% para 54%. O ROI também subiu, de 28% para 37%, indicando um desempenho financeiro sólido. Outros indicadores financeiros também apresentaram pequenos aumentos em relação à rodada 0. Ao analisar as mudanças da rodada 1 para a rodada 2, notamos uma tendência geral de crescimento nos indicadores. Destacamos o EBITDA, EBIT e ROS, que sinalizam uma melhoria significativa na geração de caixa, mantendo uma boa rentabilidade. Esses resultados foram impulsionados principalmente pela redução de custos e pelo aumento das vendas em ambas as rodadas. No balanço patrimonial, temos um aumento no patrimônio líquido da empresa, refletindo no ativo e passivo total. Da rodada 0 para a rodada 1, o ativo total cresceu significativamente, de 1.205.000 para 1.607.000, impulsionado por decisões de produção. Essa tendência continuou na transição para a rodada 2, com aumento do ativo total para 2.232.000. Agora, avançando para as rodadas 3 e 4. Na rodada 3, vimos uma melhoria na margem bruta, que cresceu de 54% para 63%. No entanto, o ROI caiu de 39% para 19%, devido a um aumento no patrimônio líquido e redução nos lucros. Infelizmente, na rodada 4, enfrentamos resultados negativos, devido a um erro na confirmação das decisões da equipe. Ainda assim, nossa posição no mercado global nos dá a esperança de uma recuperação nas próximas rodadas. Quanto ao balanço patrimonial, observamos um aumento contínuo nos indicadores para a rodada 3, com ativo total de 2.282.000 para 3.068.000. O grupo não enviar as decisões na rodada 4 impactou as mudanças, resultando em um aumento menos expressivo do ativo total para 3.757.000. Em resumo, vimos uma evolução nos indicadores operacionais e financeiros da Pink Fone ao longo das 4 rodadas. As rodadas iniciais mostraram um crescimento sólido, enquanto enfrentamos desafios na rodada 4. No entanto, nossa base sólida nos dá confiança em nossa capacidade de recuperação e sucesso contínuo nas próximas rodadas. A empresa Pink Fone tem uma identidade visual única no mercado, e a qualidade dos nossos produtos é indiscutível. A demanda é enorme. Entendemos que nosso retorno não é atrativo comparado com o dos concorrentes, mas garantimos a segurança e a confiança da empresa em relação aos investidores. Reforçamos que investimos massivamente nesses 2 últimos anos em indústrias e na melhor qualidade e eficiência na produção para suprir a demanda esperada. Nossos objetivos nesse IPO são obter principalmente a sua confiança em destacar o nosso produto e qualidade no topo do mercado novamente. Com isso, decidimos lançar a ação com um preço de $170, com o objetivo arrecadar aproximadamente $3 milhões no total. Com foco na produção, nas vendas e na conquista do mercado, com a recuperação do nosso market share, nos preocupamos com a questão ambiental e pretendemos conquistar o mercado com a qualidade dos produtos e seguindo os princípios da ESG, onde temos autoridade e excelência nesse assunto no mundo. Muito obrigado pela atenção e agradecemos o tempo.